Rodrigo, obrigado por estar aqui, obrigado por nos receber aqui na Gênesis. E eu quero começar perguntando para você sobre o nosso momento atual, né? Sobre o nosso cenário atual. A gente tem um histórico importante de crescimento da adoção da computação em nuvem. Vocês são referência quando a gente fala sobre Customer Experience. Estão associando essa expertise a um sem número de soluções que vocês já entregam para o mercado e trazendo agora uma infraestrutura aqui para o Brasil, ou seja, estão aproximando tudo isso que vocês entregam do mercado brasileiro. Isso implica em vantagens para essas empresas que consomem os serviços, isso muda essa dinâmica de vocês também. Então eu quero começar ouvindo sobre o nosso momento atual. O que é 2022 quando a gente pensa em nuvem, quando a gente pensa no cenário da TI e no ambiente de negócios, quando a gente fala no atendimento ao cliente aqui no Brasil e, evidentemente, vocês inseridos nesse contexto. Legal. Bom, Carlos, primeiro, obrigado, prazer receber vocês aqui, prazer para participar dessa conversa. Eu diria que a gente tem um marco na adoção de Customer Experience e de digitalização e adoção de digital que veio junto com a pandemia, né? Então, do dia para a noite, as empresas tiveram que literalmente se adaptar ao ambiente online, tiveram que trazer as suas experiências do físico para o digital e tiveram que se adaptar, não tinha muito para onde correr. Isso deixou um resíduo, que é um resíduo de que a gente acelerou o processo de digitalização e de ida à nuvem das empresas brasileiras, né? Então, 2022 eu acho que é o ano que consolida essa pandemia, ainda existe, mas digamos que está mais sob controle, né? Mas as empresas viram a vantagem de ter os atendimentos digitais, de ter a experiência do cliente como estratégia efetiva das corporações, né? Eu costumo dizer que a experiência do cliente deixou de ser um custo, né, e passou a ser algo estratégico dentro das organizações que está na agenda dos principais executivos da empresa. E eu falo sempre uma frase, Carlos, eu falo, o cliente ele pode fazer a sua empresa crescer ou desaparecer. Isso desde sempre, né? Se a gente lembrar aqui, puxar pela memória, quantas empresas já não existem mais porque simplesmente deixaram de escutar os seus clientes e simplesmente deixaram de analisar para onde o seu mercado estava indo. Então, 2022 eu acho que é esse ano da consolidação dessa estratégia de digital, dessa estratégia de experiência do cliente. Felizmente, a gente vê casos aí de empresas nacionais acelerando muito essa adoção, porque é simples, dá resultado. E a gente teve avaliações a respeito dessa performance, vários estudos que foram sendo publicados aí ao longo desses últimos 2 anos, mostrando exatamente isso que você destacou. Essa tua frase é perfeita, né? O cliente pode colocar tudo por água abaixo quando a empresa não corresponde àquilo que ele está buscando. E aí a gente pode fazer um paralelo com a situação da Gênesis, o seguinte, vocês perceberam essa demanda, perceberam que os clientes de vocês estavam buscando atender melhor os próprios clientes e passaram a fazer investimentos direcionando uma infraestrutura mais robusta para atender tudo isso. O que é esse investimento que vocês fazem para o Brasil e como o Brasil se posiciona dentro dessa estratégia para vocês? Excelente ponto. A Gênesis tem 30 anos de mercado, sempre atuando na área de atendimento a cliente. Então, o DNA da companhia é um DNA de atender bem aos clientes, né? Vamos dizer que é people-centric. People-centric, customer-centric e assim por diante. Então, desde a fundação da companhia 30 anos atrás, agora 31 anos atrás, a Gênesis já nasceu com essa missão, né, de ajudar os clientes, ajudar os nossos clientes a atender melhor os seus clientes. Com a evolução da tecnologia, com a evolução dos conceitos, a gente chega ao momento atual, em que o cliente está no centro e as nossas soluções ajudam a empresa a entregar o que a gente fala-se muito hoje no mercado, que é a empatia, né? Então a gente ajuda os nossos clientes a entregar empatia em toda a interação que ele tem com os clientes dele. Então essa é a nossa missão no mercado, é isso que a gente faz. Já que a gente faz isso, né, a gente precisa colocar essa mesma estratégia em vigor no nosso negócio. Dentro de casa. Lógico. Então, a Gênesis nós temos 20 anos de Brasil, fizemos o ano passado 20 anos, então são 20 anos de história no mercado brasileiro.
De 4 ou 5 anos para cá, a gente fez essa mudança para o cloud, né, que democratizou o acesso à tecnologia, né, fez com que a tecnologia ficasse mais acessível, as adoções ficassem mais rápidas, né, e, por que não, mais baratas, né, e o Brasil começou a ter um destaque dentro da organização como um dos principais países globais em termos de desenvolvimento, o que é uma grande conquista. Né? Eu já trabalhei em outras multinacionais e Brasil normalmente representa, sei lá, 2%, 3% do faturamento global da empresa. No caso da Gênesis, a gente representa mais e a gente tem um destaque dentro da organização. Então a gente recebeu a missão de 2022 de incorporar mais recursos ao nosso negócio. A gente vem fazendo isso desde o final do ano passado. Nós crescemos cerca de 30% o quadro de funcionários. A gente está trazendo a nossa instância de cloud para o Brasil. Para que você tenha uma ideia, a Gênesis até então tinham 12 instâncias globalmente. A gente rodava os clientes do Brasil nessas instâncias. E agora a gente vai ser a 13ª instância. É a primeira na América Latina. Então, a relevância da nossa organização ela é bastante grande dentro da Gênesis. Mas o que isso impacta no cliente? Né? Basicamente, a quantidade de investimento que a gente vem fazendo. Então, quando eu cresço o meu time, né, eu consigo atender cada vez melhor, de forma mais próxima ao meu cliente. A gente tem áreas dentro da Gênesis que literalmente se juntam ao cliente para ajudar nessa caminhada rumo à digitalização, rumo ao cloud, rumo à melhoria do atendimento ao cliente. Então, a gente busca muito além do que só, entre aspas, o fornecimento da tecnologia. A gente vive de vender software, fato. Mas antes de vender o software, a gente precisa estar do lado do nosso cliente, ajudando ele nessa caminhada. Para onde ir, qual é o melhor momento, né, como desenvolver as melhores estratégias. Então, a gente fez investimentos em trazer áreas para o Brasil que justamente ajudam o cliente nessa caminhada, ajudam o cliente a identificar quais as melhores estratégias. E muitas vezes, Carlos, a Gênesis nem é o primeiro investimento que o cliente tem que fazer. Né? A gente detecta que ele deveria fazer outros investimentos que são mais prioritários para o negócio dele e a Gênesis fica para um segundo momento. Não tem problema. O que a gente quer é estar perto do cliente e ajudar ele nessa jornada, numa relação de longo prazo, como a gente tem com a maioria dos nossos clientes aqui no Brasil. Agora, interessante, eu quero chegar no ponto de a gente falar sobre a importância dessa 13ª instância que vocês estão colocando globalmente e que agora está aqui no Brasil, mas antes eu quero dar um passo atrás, porque você trouxe alguns tópicos importantes. E quando a gente fala sobre cloud computing, a gente não está falando sobre algo novo. A gente está falando sobre uma tecnologia que, sob certa perspectiva, infelizmente não para todos os níveis de empresa, mas ela já é madura para uma camada importante do ecossistema de negócio. Ou seja, não é o primeiro contato. O camarada não está descobrindo nuvem aqui nessa nossa conversa. Mas tem um fator importante que coloca essa visão que vocês estão trazendo para a nuvem como um fator diferente, um diferencial para a empresa, que é a possibilidade de rodar pela nuvem as soluções que vocês estão colocando. A gente está falando necessariamente sobre uma customização disso para a organização, a gente está falando sobre alguns benefícios importantes. Mas quando a gente coloca isso como um eixo para o negócio, o que é a experiência do consumidor dentro dessa estratégia, dentro dessa visão de negócio? Porque eu não estou falando só aqui sobre a infraestrutura. E a gente poderia falar sobre conectividade, a gente está falando sobre nuvem. Tem vários pilares aqui que sustentam essa história que a gente conta quando está falando sobre Customer Experience. Mas o que é isso associado ao negócio? E aí depois a gente chega na história da nuvem. Legal. Por que vocês colocaram a nuvem no contexto? Vamos lá. Eu acho que a gente vai falar mais sobre nuvem, mas o cloud computing, de uma forma geral, ele ao longo dos anos ele foi democratizando o acesso à tecnologia, não só por questões de redução de custos das tecnologias, mas porque também ele foi dando mais autonomia para as empresas. E, via de regra, soluções de cloud, elas são soluções muito mais rápidas de serem adotadas, né? Então, isso traz uma agilidade para dentro do negócio do cliente. Aí, pega essa informação, deixa ela aqui. A segunda coisa é, cada vez mais relevante e vital que as empresas
tenham as suas estratégias de relacionamento com o cliente. Eu diria que hoje é inconcebível uma empresa, qualquer que seja uma empresa como a nossa, business to business, seja uma empresa que tenha uma relação com o consumidor final, direto, é inconcebível hoje em dia você não ter uma estratégia muito sólida de relacionamento com o cliente. Tem empresas que têm áreas inteiras que cuidam dessa relação, cada vez ouvindo mais o cliente para se adaptar cada vez mais às necessidades desse cliente, seja do ponto de vista de tecnologia, de serviço, de produto e assim por diante. Então você junta isso com a flexibilidade que tem as soluções tecnológicas hoje, com a maior facilidade de adoção, eu acho que você tem a combinação perfeita para levar as empresas para outro nível, né? Então, eu acho que esse é um grande benefício que trabalhar junto com o seu cliente e com soluções de ponta e preferencialmente em cloud trazem para o negócio. Muito mais agilidade, muito mais facilidade de adoção e, consequentemente, muito mais encantamento para o seu cliente. Essa tua fala deixa bastante claro que a gente não pode mais fazer aquela distinção, principalmente nesse caso, quando a gente está falando sobre a interface com o cliente, em que a TI era apenas uma unidade de serviço para o negócio. A TI, ela é o negócio e deveria, pelo menos, no mundo ideal, se posicionar dessa maneira para complementar essa estratégia. Porque essa visão que você traz, ela não está associada só ao negócio. Ela também é uma visão que nasce da TI com inputs para o negócio. Sim, ou seja, essas duas coisas se conectam, né? Se conectam. Eu costumo dizer o seguinte, Carlos, hoje em dia, uma área de TI que não conheça de negócio, uma área de negócio que não conheça de TI, é um desafio, né? Porque a solução cloud também democratiza o acesso para dentro da empresa. Então, ela traz, por vezes, mais facilidade de adoção, portanto, a área de negócios acaba dependendo menos da área de TI. Mas esse não é o caminho, né? Das empresas criarem silos, né? Porque a área de negócio foi lá e contratou uma solução A, B ou C de qualquer coisa que seja em cloud. O caminho é justamente o contrário. O caminho é justamente que essas áreas se unam, que essas áreas trabalhem juntos, como eu disse, TI olhando muito o negócio e o negócio olhando também a TI, né? E tem uma curiosidade, e eu já vi alguns casos aqui no mercado brasileiro, que criou-se um novo cargo, que é o CMTO, que é o Chief Market Technology Officer. Então, é um executivo que ele cuida tanto da parte de marketing quanto da parte de tecnologia. E eu acho isso uma grande tendência, porque acontece exatamente isso que eu estou te falando. As áreas começam a interagir. Não importa se eu sou de negócio, não importa se eu sou de TI. Eu preciso juntar, eu preciso trabalhar em conjunto com os meus pares, porque o desafio não é dentro, o desafio é fora. Eu preciso juntar para que a gente possa atender cada vez melhor o nosso cliente com a tecnologia que tem disponível no mercado. Então, esse é um grande ponto. E eu também vejo isso mudando, né? A gente está aí o dia inteiro conversando com vários clientes de vários segmentos, de vários tamanhos, e felizmente eu fico muito feliz quando eu começo a ver que essa tendência não é mais só uma tendência. A gente já começa a ver, eu conheço executivos que hoje cuidam de marketing e tecnologia no mercado brasileiro. Então, a gente está indo para esse caminho e eu acho que é o caminho do futuro, do momento e do futuro. Bom, então a gente já fez essa recuperação e reconstruímos o caminho. Vamos falar efetivamente desse investimento que traz a infraestrutura aqui para o Brasil. Você já explicou, antes os clientes brasileiros tinham seus serviços rodando nas plataformas que vocês têm em outros países. Isso. São 12 outras unidades. Exatamente. A 13ª aqui no Brasil. O que muda efetivamente nessa relação e quais são os próximos passos? Ou seja, está tudo muito mais perto. Não mostra só a importância do mercado brasileiro, mas objetivamente tem mudanças aí. O que é isso? O que são essas mudanças? Eu acho que o grande ponto é o compromisso da Gênesis com o mercado brasileiro, né? Então, no momento em que você vê outras grandes empresas no mercado segurando investimentos ou talvez até tirando investimentos do mercado, a nossa companhia pisou no acelerador e falou, eu vou colocar uma instância de cloud dentro do mercado brasileiro, que obviamente vai atender o nosso mercado, mas também vai atender a América Latina.
e assim por diante. Hoje em dia já não se tem tanto as questões de latência, né, as questões técnicas. Eu acho que isso já foi suplantado do ponto de vista tecnológico. Lá atrás, em 2010, 2012, quando a gente começava a falar de cloud, tinha muito essa questão, meu data center vai estar fora do Brasil, vai estar lá nos Estados Unidos, aí tem a latência, porque o dado tem que ir, tem que voltar. Hoje em dia isso já não é mais um problema, já não é mais um desafio para as organizações. Mas ter a cloud no Brasil, eu brinco, né? A nossa cloud agora é verde e amarela. Então a gente teve, a reboque disso, todo esse investimento que eu já comentei, contratação de pessoas, trazer novas equipes para o Brasil. Então a gente tem mais flexibilidade, mais acesso às áreas de engenharia, às áreas de suporte. Então eu diria que o que a gente ganha assim como grande diferencial é a agilidade com a qual a gente vai conseguir atender os nossos clientes. Que já era muito boa, a gente vai melhorar. Por quê? Porque o negócio exige isso da gente. Porque os clientes exigem isso da gente. Então, a Gênesis é uma empresa, desde o nosso CEO global, todos os nossos executivos, eu aqui no Brasil, a minha equipe, a gente está o tempo todo conectado com o nosso mercado, escutando o que o nosso cliente está dizendo. Então, esse investimento, ele está muito alinhado com o que os nossos clientes pedem, com o que os nossos clientes gostariam que a gente entregasse. Então, de novo, a empatia em ação, né? Então, se o meu cliente quer, eu quero prover isso para esse cliente. Então, é um grande marco para a nossa organização, é um grande investimento, e eu acho que a gente demonstra com esse investimento, mais do que nunca, o nosso compromisso com o nosso país e com as empresas que aqui estão. E aí, para a gente fechar, vou voltar ao nosso tópico principal, não tem como não falar sobre Customer Experience, mas à luz do time de negócios, ou seja, como é que a gente conecta todas essas pontas. Porque a gente não consegue hoje mais entender as empresas como grandes silos, né? Não. Cada área atuando na sua frente, cada um olhando para o seu problema. Esse é o meu problema, aquele é o seu problema, resolva daí que eu resolvo daqui, fica tudo bem. Não funciona mais assim. Não funciona mais assim. E isso desemboca lá na frente, na relação com o cliente. Não importa se é uma relação B2B, não importa se é uma relação B2C, o cliente ele está lá na frente, ele vai ser impactado sobre essa dinâmica. Sim. As áreas de negócio já perceberam isso? Eu diria que estão percebendo. A gente está nesse processo, né? Não tem mais como as empresas funcionarem como silos. Isso é um fato, né? E eu acho que quem dá essa lição para a gente, quem deixa essa lição para a gente são as startups, né? Que literalmente do dia para a noite nascem e desbancam grandes organizações que já estavam naquele segmento há anos. E, na minha modesta opinião, o grande diferencial que essas empresas trazem, além de muita tecnologia, muita inovação, é justamente essa quebra de silos. Porque elas nascem mais enxutas, elas nascem muito mais eficientes, né? Porque são menores, têm menos, via de regra, têm menos dinheiro, e elas conseguem, literalmente, do dia para a noite, desbancar grandes organizações. E aí a gente tem vários exemplos, bancos digitais, e-commerces, aplicativos que romperam a barreira e criaram novas formas de se consumir produtos. Então, é mais do que ter que quebrar os silos, né? Ou melhor, é mais do que precisar quebrar os silos, tem que quebrar os silos. A informação ela tem que permear a empresa inteira e, de novo, com o consumidor no centro. Então, eu tenho área de tecnologia, eu tenho área de marketing, área de vendas, área de negócio, área de produto, engenharia. Essas áreas todas elas precisam estar conectadas, né? E quem está aqui no meio é o meu cliente, cujo cliente eu vou escutar, eu vou me relacionar, eu vou proteger, porque esse é o caminho. Transformar os clientes em grandes embaixadores da sua marca. É isso que, eu diria que o Customer Experience, como se eu pudesse resumir aqui muito, né? A grande missão do Customer Experience é transformar os seus clientes em embaixadores da sua marca, para que eles voltem a comprar, para que eles comprem mais, para que eles indiquem seus familiares, seu grupo de amigos, seu grupo de influência e assim por diante. Então, as áreas de negócio, elas
tem que trabalhar em conjunto, a empresa tem que funcionar literalmente mais do que nunca como um relógio. Bom, quero te agradecer pelo papo. Podíamos ficar aqui horas e horas. Eu adoro falar desse assunto, a gente ficaria aqui muito Quero te tempo. agradecer demais pelo papo. Acho que ficou muito claro para quem nos acompanha essa lógica de o quanto esse investimento corresponde ao DNA da empresa, ou seja, estão investindo porque fazem exatamente aquilo que dão suporte para que os clientes façam, que é conseguir atender melhor os clientes. Então, muito sucesso nessa nova fase, com esse novo momento da empresa e que venha os próximos 30 anos. É isso aí. Obrigado, Rodrigo, Carlos. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. E você continua ligado aqui na MIT Technology Review Brasil, a gente sempre trazendo essas conversas com executivos, com figuras importantes do mundo dos negócios, do mundo da tecnologia, para a gente entender como é que a tecnologia e todas essas transformações estão impactando esse ambiente, os negócios e nas nossas vidas. Até mais!